Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de gravar esse vídeo, é o meu primeiro vídeo, então se tiver alguma falha aí, vocês me perdoem, né? Há cerca de uns 20 dias atrás, eu recebi um vídeo de um pastor, eu não digo o nome porque ele também não falou o nome dele, mas um vídeo curto. Ele estava falando sobre a presente crise, da pandemia do coronavírus, e falando também sobre a nova ordem mundial. Essa irmã estudou, foi minha aluna lá, foi colega de estudos bíblicos lá na época da Metodista, né? E ela me pediu para ver o vídeo, o que eu achava. Eu dei meu parecer. Depois, agora cerca de uns 4, 5 dias atrás, uma outra irmã também, que participava dos estudos lá, me mandou um outro vídeo de um outro pastor, ele chama Daniel. E ele pregou também sobre esse tema, ele estava falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Também corretíssimo. Só que eles não aprofundaram muito. Acho que ele queria apenas dar um... Inclusive ele fala muita palavra de consolo para a igreja, que eu achei interessante também. E aí muitos irmãos me perguntaram e me incentivaram a gravar esse videozinho. Então eu vou gravar um vídeo, no máximo 15, 20 minutos no máximo, para falarmos sobre até o momento do arrebatamento da igreja e da ascensão do anticristo. A nova ordem mundial já começou? Ela já está aí? Já existe? Eu diria o seguinte, se você aplicar o vernáculo, eu diria que não. A nova ordem mundial efetivamente, ainda não começou. Estamos caminhando para lá. Por que eu digo que ela não começou ainda? Justamente porque nós ainda não mudou nada. Quando você diz nova, torna velho o que tinha, não é isso? Por exemplo, quando Jesus disse, eis que faço convosco uma nova aliança no meu sangue, ele tornou antiquada aquela outra aliança, a aliança da lei. Então eu diria o seguinte, por enquanto não mudou nada ainda. Nós temos hoje, no nosso mundo, são 193 países no planeta hoje, se eu não estiver enganado, e a maioria é democracia. Esse grupo de nações, chamada de União Europeia, que começou com o Clube de Roma, depois passou para o Mercado Comum Europeu, o MEC, e que agora se tornou, alguns anos para cá, se tornou a União Europeia. Esse grupo de nações são nações democráticas, mas é esse grupo de nações democráticas que vão eleger o futuro ditador mundial, por incrível que pareça. Então eu diria, aí sim, quando ele começar a mudar as normas, aí nós dizemos, agora sim nós temos uma nova ordem mundial. Por enquanto nós temos ainda a velha ordem, ou seja, a democracia, né? A democracia que ainda existe em algumas nações comunistas, em algumas ditatoriais, mas são poucas. Mundialmente, nós vivemos num mundo democrático, podemos dizer assim. Então, quando isso mudar, os países que hoje são grupo da União Europeia vai eleger esse ditador mundial. No início, ele será eleito para ajudar a governar, mas ele vai se tornar o futuro ditador mundial, o futuro líder mundial. Aí sim, efetivamente, se instalará a nova ordem mundial. Ok? Agora, o que nós temos de profecia a respeito dessas coisas? Temos muitas. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho até o arrebatamento da igreja e a ascensão desse líder mundial, que João, na sua epístola, chama de anticristo, né? Quando ele diz lá assim, como vistes que vem o anticristo, também muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. No Apocalipse, o mesmo João chama ele de besta. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo chama ele de homem da iniquidade, filho da perdição, homem vil, homem de Belial, né? Mas trata-se da mesma pessoa. Então é isso. Agora, eu gostaria só de ler, eu sempre faço isso, porque eu acho importante falar sobre profecias. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, acha que profecia é perigoso e tal. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que inspirou os profetas e os apóstolos, também nos inspira hoje para interpretarmos, senão não teria sentido ter profecia na Bíblia. Tem profecia, mas ninguém tem condição de interpretar. Eu acho isso um erro.
O que eu acho que precisa é que o intérprete, o estudante, o especialista, e vou dizer para você, eu leio já li centenas de autores, todos eles são criteriosos, são cuidadosos com a interpretação. Sempre surge um outro sensacionalista, mas esse não tem sorte nem capacidade para explicar, principalmente quando se dá o trabalho de fazer sensacionalismo, aí não funciona. A profecia ela tem um objetivo, até antes de esclarecer o futuro, antes de trazer o futuro, porque eu digo que o conceito de profecia é a história contada antecipadamente, é a história narrada antecipadamente, né? Então, aqui na Bíblia, o próprio Jesus falou a respeito disso. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, Jesus disse assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Jesus diz aqui, felizes aqueles que leem e aqueles que guardam, que ouvem e guardam a palavra da profecia, as coisas que estão escritas, pois o tempo está próximo. Em segunda carta de Pedro também, no capítulo 1, do 19 ao 21, ele diz assim, temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é o que eu disse agora, o Espírito Santo inspirou, moveu esses homens para falar as profecias. Nenhuma profecia provém de particular elucidação. Eu estou dizendo, me referindo às profecias da Bíblia. Agora, esse mesmo Espírito Santo também capacitou no mundo centenas de milhares de estudiosos, né, a interpretar, senão não teria nenhum sentido ter profecia. Concorda comigo? Agora, é preciso ter critério, é preciso ter respeito, temor a Deus e critério na hora de interpretar. É isso que precisa. Eu comecei a estudar profecia há muitos anos. E no início eu também tinha cuidados em aplicar uma interpretação ou interpretar um texto, ou tentar interpretar um texto aqui e ali, ok? Bom, então esse período que nós estamos tratando, a nova ordem mundial, o problema do coronavírus é que ele está permitindo que a humanidade veja coisas mais graves. Isso sem falar que nós já tivemos aí grandes furacões, o Katrina, né, o tsunami na Indonésia, que ceifou milhares de pessoas. Aqui no Brasil, a gente viu as últimas chuvas aí, ceifou milhares de pessoas, centenas de pessoas em Minas Gerais, São Paulo, enfim, no Brasil inteiro, né? Isso a gente vê que está acontecendo. O problema do clima só Deus pode cuidar do clima, não adianta a ONU querer cuidar, eles não vão conseguir, né? Bom, mas nós estamos falando desse período, até a chegada do anticristo, o arrebatamento da igreja até a chegada do anticristo. O que essa pandemia do coronavírus nos permitiu ver, e eu tenho ouvido e lido artigos sobre o que esses especialistas em economia, por exemplo, estão falando, é que a crise depois do coronavírus, passada, se Deus quiser, essa pandemia, a situação dos países vão ficar muito crítica economicamente. E alguns chegam a dizer que muitas nações não vão conseguir se reerguer. Porque a crise financeira, com essa paradeira toda, com essa quarentena, vai quebrar centenas de milhares de empresas no mundo. E aí nós teremos uma crise muito grande, né? As nações não sabem mais o que fazer. Esse sistema que está hoje no planeta, ele não está conseguindo resolver os problemas. Eu sei que você poderia me dizer, mas a União Europeia tem uma das moedas mais fortes do mundo. Mas eles têm outros problemas que eles não conseguem resolver. E um dos problemas é exatamente o tratamento com os refugiados. As normas da União Europeia estabelecem que as nações devem acolher os refugiados que vêm da guerra da Síria, da África, não é? Mas a Inglaterra não quis. A Inglaterra não é um país tão grande assim, mas eles... Bom, é o que eu tenho ouvido falar, parece que foi esse um dos problemas. E mais duas nações querem sair, a Bélgica e a Suécia. Então, ou eles mudam alguma coisa para poder
manter essa união desse grupo de nações, como eu já disse, começou com o Clube de Roma, depois o MEC, hoje é a União Europeia. Essas nações estão se reunindo para ver qual a solução a ser tomada. E eu vou revelar uma coisa para vocês aqui que eu vi aí também num dia desses. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o Papa Francisco marcou uma reunião para o dia 14 de maio, próximo, com todos esses líderes desse grupo de nações da União Europeia. Essa reunião vai acontecer no Vaticano. E entre os temas mais importantes da agenda, a fome, o problema da água, o problema do clima, o problema dos refugiados, eles vão tratar também da escolha de um líder supranacionalista. São as palavras do Papa Francisco. Eleger um líder supranacionalista, que esteja acima das nações, mas que possa governar para essas nações. Então, essa pessoa, eu não sei se nessa primeira reunião eles já vão conseguir escolher esse tal, né? Mas provavelmente terão outras reuniões. E aí sim eles vão escolher essa pessoa. O dia que essa pessoa for escolhida ou for eleita e for apresentado ao mundo como o futuro líder mundial, aí nós podemos dizer, esse é o anticristo. Por enquanto ainda não temos essa pessoa. Por isso que eu disse no início que efetivamente a nova ordem mundial ainda não começou. Ela começará quando esse líder for escolhido. Ok? Bom, mas nós estamos chegando lá. Nós estamos muito próximo disso. Porque como nós estamos vendo aí as crises, uma atrás da outra. E uma pior que a outra. Tudo isso está profetizado. Jesus falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso, né? E quando será o momento desse líder ascender ao trono mundial? Eu queria fazer um comentário rápido sobre as 70 semanas. É um estudo mais longo, mas dá para entender. No livro de Jeremias profetizou sobre as 70 semanas que estava determinada sobre o povo de Israel. As 70 semanas não tem nada a ver com a igreja. 70 semanas está determinada, Daniel capítulo 9, sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu. Daniel diz assim, que 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. O Senhor falando para Daniel. Eu não vou explicar todos os detalhes porque iria muito longe, mas Daniel dividiu em 3 partes. Ele diz assim, 7 semanas e 62 semanas, e será morto ungido. As 7 primeiras semanas, que são 49 anos, coincidiu com a volta do povo judeu para Israel. Vocês lembram que foi Neemias, né, que recebeu aquela carta do rei, aquele decreto. Esse decreto é a base da contagem das semanas. Bom, quando Neemias foi e terminou a reconstrução da cidade de Jerusalém, dos sepulcros dos pais de Neemias que estavam destruídos e tal, coincidiu com o fim do cativeiro babilônico, os judeus voltaram para Israel e lá ficaram até a morte do ungido. Então, o texto aqui diz assim, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Daniel 9, 26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Vocês sabem muito bem que quem destruiu o templo em Jerusalém no ano 70 foram os romanos, soldados romanos, as tropas romanas, comandadas pelo general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, foi para Israel com o fim de acabar aquela revolta, aqueles problemas todos que eles ainda tinham 70 anos depois. E aí o que eles fizeram? Eles destruíram o templo, a cidade de Jerusalém ficou em ruínas, e nesse momento se cumpriu a profecia que Jesus falou. Veja essas construções, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nesse momento, no ano 70 depois de Cristo, a cidade inteira de Jerusalém, aquela beleza do templo, aquele templo majestoso, foram completamente destruídos. Restou daquele templo apenas aquele muro que nós chamamos de Muro das Lamentações e que os judeus chamam de Côtel, que é o lugar, inclusive, que eles vão fazer orações, porque é o único lugar que sobrou daquela época do templo. O último sacrifício que foi oferecido naquele templo foi no dia 7 de julho do ano 70. Só para vocês terem uma ideia. E quem destruiu o templo? O povo romano. E esse príncipe vem de onde? Do povo romano. O povo de um príncipe que há de vir. Quando Daniel profetizou, ele falou, o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe é romano. Ou pelo menos está ali, naquele lugar ali que hoje a gente chama de União Europeia, mas que nada mais é do que o antigo Império Romano.
A maioria daquelas nações faziam parte do Império Romano. A França era a Gália, a Inglaterra era a Bretanha, na época do Império Romano. Bom, o tempo dos gentios, que somos nós, a igreja, ele terminará exatamente com o arrebatamento da igreja. E aí então começaria a contagem regressiva dessa última semana de anos que falta. 69 se cumpriram com a morte do ungido, né? E ainda falta mais uma semana de anos. Essa semana ela está ligada com Israel. A igreja não tem nada a ver com isso. Ela não está determinada sobre a igreja, está determinada sobre Israel. O tempo dos gentios é o tempo que vai desde a fundação da igreja por Jesus, quando ele convoca Pedro e fala para Pedro, né? Depois daquela exclamação de Pedro, né? Que tu és filho de Deus. E Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando Jesus iniciou a igreja, e fique bem claro, irmãos, eu sei que vocês entendem, mas é bom falar. A igreja de Jesus não são denominações, não são os nomes que os homens dão. Isso daí é uma organização. A igreja de Jesus é um organismo vivo, onde o Espírito Santo habita, desde que Jesus inaugurou a sua igreja 2000 anos atrás. A igreja, esse tempo da igreja, a era da igreja, dispensação da graça, o tempo da graça, o tempo da igreja, vai até o arrebatamento da igreja. Quando Deus arrebatar a igreja, o Espírito Santo subir para as regiões celestiais e levar consigo aqueles que são seus, os crentes em Jesus, não é aquele que está na denominação tal, no planeta inteiro. Tem muitos lugares que não tem igreja com os nomes das nossas aqui. Então nós estamos falando de crente em Jesus, e Deus sabe quem crê nele, porque o Espírito Santo é a nossa garantia, é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que ele virá nos buscar. O tempo dos gentios termina exatamente com o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de ler aqui Romanos 11:25, mas eu quero ler na tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, porque fica muito mais claro do que na revista atualizada. Eu sou fã da revista atualizada, mas esse texto aqui eu acho que ele fica muito mais fácil de compreender do que na revista atualizada. Então diz aqui, Romanos 11:25, tradução, revista, nova tradução na linguagem de hoje. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus, ou seja, de gentios, venha para Deus. E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. Virá de Sião um libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Olha que texto fantástico. Quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus, e aqui a gente poderia colocar a palavra gentios, quem não é judeu é gentio, até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Aí acontece o arrebatamento. Agora ninguém sabe qual é o número, só Deus sabe. Mas é assim que diz a palavra. A teimosia dele vai durar até o arrebatamento, irmãos. Até o arrebatamento. Após isso, nós teremos então a recontagem regressiva dos últimos 7 anos, e aí nós teremos a ascensão do anticristo ao trono das nações. Ele vai aparecer no cenário mundial como um líder político. Então, alguém já me perguntaram isso muitas vezes. O anticristo já existe? Sim, ele existe como pessoa. Ele não é um ser que nasceu o anticristo. Ele é um ser humano como nós. Ele provavelmente faz parte ali daquele grupo de pessoas ali. Eu diria para você o seguinte, e aí eu quero fazer aqui um destaque, é uma interpretação minha. Provavelmente não é nenhum desses que a gente conhece. Não é o Emmanuel Macron, não é o primeiro-ministro inglês, me fugiu o nome dele agora, né? O Boris Johnson. Não é nenhum desses aí. Provavelmente ele é uma pessoa desconhecida. E ele vai simplesmente ser eleito nessa reunião que eu disse para vocês aí. Dia 14 de maio terá essa primeira reunião, e a ideia deles, entre outros temas da agenda, é escolher um líder supranacionalista. É dali que ele vai surgir ali. Esse grupo de nações democráticas que vai eleger um ditador. A gente sabe que é muito contraditório, mas é o que está na Bíblia, e é o que a gente está vendo que vai acontecer. Então, essa nova ordem mundial vai se efetivar nesse momento. Aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre o anticristo. Ele vai ser revelado para a igreja? Bom, outra vez, eu digo assim particularmente, eu acho que vai.
Eu acho que vai. Porque no livro de Tessalonicenses, eu gostaria aqui agora de abrir a Bíblia, que é um texto longo, rapidamente para ler. Ele diz que ele só vai ser revelado em ocasião oportuna. Aqui foi um erro, já devia ter deixado aberto, né? Mas tá bom. Vamos lá, estou terminando. Ó, na segunda epístola de Tessalonicenses, Paulo fala assim: eu gostaria que vocês interpretassem comigo os textos. Diz aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ó, a nossa reunião, ou seja, o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui Paulo dá um conselho, ó, não mudem a vossa mente, fiquem tranquilos. Não se perturbem, por nada. Mesmo que alguém diga, chegou o dia do Senhor, não se preocupem. Porque ele diz aqui, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque a nossa reunião com ele, ele está se referindo à reunião, a nossa reunião com ele, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu vou explicar já porque eu acho que a igreja vai vê-lo. Vou explicar. Diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, de novo a palavra, pela segunda vez, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aqui é importante ressaltar que Paulo fala assim, e agora sabeis o que o detém. Quem detém ele por enquanto? O Espírito Santo que habita na igreja, que ainda está na terra. Aí ele continua dizendo assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera. Claro, a gente está vendo aí tudo que está acontecendo no mundo. A mentira de Satanás, que as pessoas acreditam, não é? Então, esse mistério da iniquidade, o mistério da maldade, da iniquidade, ele já existe, já está aí há muito tempo. Agora, ele espera somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado, de novo, pela terceira vez, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano de justiça aos que morrem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha esse versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, veja, eu digo aqui particularmente, vou dizer assim, como um estudioso de profecia, eu digo assim, por exemplo, ele vai ser eleito, o anticristo, ele não vai ser eleito como anticristo, ele vai ser eleito como um líder, como uma pessoa normal. Mas ele será apresentado às nações. O dia que eles escolherem, eles vão aparecer, digamos, lá no Vaticano, na sede do Parlamento Europeu, e vão dizer, olha, esse daqui é o homem que nós escolhemos, um homem supranacionalista, para nos ajudar a governar o mundo. Eu fico imaginando o seguinte, os imperadores adoravam essas festas, principalmente quando um imperador era substituído pelo outro, o outro morreu, enfim, né? E aí ele passeava com o carro aberto nas ruas para as pessoas aplaudirem e tal. O anticristo, irmão, vai ter uma festa dessa também. Ele vai ser apresentado, as TVs vão mostrar, a TV do mundo inteiro vai mostrar esse líder mundial. É por isso que eu acho que a igreja vai ver. A igreja vai. E aqui falam 3 vezes, ele será revelado. Para quem que Deus revela a sua palavra? Para nós, os crentes. Ele não revela para incrédulo, não é? A Bíblia foi feita para quem ler? Para os crentes lerem, porque os incrédulos não leem a Bíblia. Quando leem para criticar, para deturpar. Então aqui nós vimos aqui no texto de Tessalonicenses que Paulo fala 3 vezes a palavra. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O arrebatamento não acontecerá, eu digo, é uma interpretação minha. Os irmãos que discordarem, por favor, me perdoem. Assim como eu também, quando vejo que tem alguma coisa diferente de mim, eu aceito, porque somos irmãos em Cristo e o que vale é a comunhão entre nós, não é? Mas aqui nesse texto eu me atrevo a dizer que ele vai ser revelado para a igreja, mas ainda não com, digamos assim, com o poder que Satanás lhe dará. Nesse momento,
assim que ele for revelado, a igreja é tirada. Porque se a igreja, junto com o Espírito Santo, não for arrebatada, Satanás não virá. Porque para onde a igreja vai? Para as regiões celestiais. E é lá que Satanás está, ele e os seus anjos, os anjos que foram expulsos do céu. E aí eles serão atirados para a terra. E a igreja, enquanto a igreja está subindo, Satanás está sendo atirado à terra. E aí sim, ele vai dar ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está lá nos textos do livro de Apocalipse, ok? Então é isso que eu queria dividir com vocês. Aí alguém já me perguntou, ele tem alguma nacionalidade? Olha, os maiores estudiosos de escritura dizem o seguinte, que ele terá uma herança judaica. Eu concordo com eles, eu também acho que sim. Agora, ele será um judeu? Eu diria que se ele for um judeu, por ter essa herança judaica, e é bom lembrar que a Bíblia diz que de Israel procede bênção e maldição. Então, provavelmente, ele terá essa herança judaica. Eu diria o seguinte, ele pode até ser um romano, porque tem muitos judeus que são da Ucrânia, da Polônia, da Rússia. Tem muitos judeus que são romanos, que nasceram na Itália. Por que eu digo isso? Porque aquele texto que nós lemos lá das 70 semanas, Daniel 9, 26, diz aqui, ó, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Qual foi o povo que destruiu a cidade, que nós já falamos aqui? Os romanos. Esse príncipe vem desse povo. Então é só por isso que eu digo que eu acredito que ele seja, talvez, um judeu romano. Ok? Então mas eu já disse agora, é uma interpretação minha particular. Né? E olha só, quando ele chegar, para concluir aqui o nosso raciocínio, as nações se reunirão com ele. Está lá no Apocalipse. Né? Apocalipse 13, 2 e 4. Deixa eu ver se eu leio aqui rapidamente. Estou passando um pouquinho do meu propósito, que eu queria fazer um vídeo de 20 minutos no máximo. Mas, Apocalipse 13 diz assim, ó. Se vocês puderem pegar depois e conferir. Versículo 2 a 4, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo, pés como de urso e boca como boca de leão. Deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui. É o que eu falei, nós vamos pegar talvez o início da eleição dele, quando ele for apresentado ao mundo. As TVs do mundo inteiro vão mostrar, olha, esse é o nosso novo líder que vai nos ajudar a resolver os problemas de todo o planeta. Agora, quando Satanás for expulso para a terra, e aí a igreja for arrebatada, isso acontece, digamos, no mesmo momento, né? Aí sim, eu diria que a igreja é arrebatada, Satanás é expulso das regiões celestiais, porque nós vamos para as regiões celestiais, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Aí sim, esse homem receberá de Satanás o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E olha o que o Senhor falou, é por isso que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ok? Então é isso. Esse texto é um que fala que o dragão, deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono, grande autoridade. E aqui no outro texto de Apocalipse 17, versículo 13, é o momento em que as nações dão a ele a sua autoridade. Quer ver? Olha lá. Capítulo 13. Tem estes um só pensamento. Aqui está falando desse grupo de nações. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta, ou ao anticristo, né, o poder e a autoridade que possuem. Então as nações darão a ele o poder e a autoridade que possuem, como ser humano. De que forma isso? Elegendo ele. Vão elegê-lo e entregar a ele, digamos assim, vão entregar para ele a rapadura. Ó, tá aqui, agora você faz o que você quiser. Nós já te escolhemos e você tem autoridade para mudar o que você quiser. A Bíblia diz que ele cuidará em mudar os tempos e as leis. Ok? Então aí tem início esses últimos 7 anos que estão determinados sobre a nação de Israel. Mas ninguém precisa se preocupar, porque o Senhor vai guardar essa nação. Israel vai se converter a Jesus nesse período. Vão haver os primeiros 3 anos e meio. Ele vai fazer uma aliança, haverá um princípio de paz, porém, paz no sentido de administração econômica, política, essas coisas, mas é só você ler o Apocalipse a partir do capítulo 4, a abertura dos selos e os cavalos, né? O cavalo, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, ali você vê, são juízos de Deus sobre a terra. Agora, o Senhor tratará Israel de forma especial, porque esses últimos 7 anos é o período em que Israel se converterá, ok? Bom, acho que
o que eu podia fazer até aqui, num curto espaço de tempo, eu fiz. Mas eu gostaria de dizer para você, meu irmão querido, minha irmã querida, você não tem que ficar preocupado. Paulo falou aqui, não vos preocupeis. Não mudeis do vosso pensamento. Fica tranquilo, você pertence a Jesus, você será arrebatado. Essa é a promessa de Deus. Ele é um Deus que não pode mentir. É um Deus que nos ama. É um Deus que nos ama e que quer que a gente seja salvo. Ele não tem prazer na condenação do ímpio, tem prazer na sua salvação. E quero dizer também para você que, se Deus abençoar que um dia esse videozinho chega a você que ainda não é cristão, eu gostaria que você aproveitasse esse período de quarentena. Até eu vi, não sei qual foi um dos ministros que falou, olha, fique em casa, pega um livro para ler. Eu quero dizer para você, pegue um livro para ler. Você tem um livro na sua casa. Aliás, você tem uma biblioteca. A Bíblia são 66 livros. E você pode ler e Deus vai te abençoar. Mas eu vou te dar uma dica, não começa no Gênesis, não começa lá no primeiro livro, que você não vai conseguir entender. Abre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e dá uma sugestão, abre o evangelho de João, deixa Jesus falar com você o que ele veio fazer aqui. Lê esses textos e tome para você, quando Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Jesus quer salvar a sua alma. E aí, quando você terminar a sua leitura, entra no seu quarto. Você que ainda não crê em Jesus, entra no seu quarto, fecha a porta, como Jesus falou, e ora a Deus. Mas não faz reza. Reza que alguém inventou. Não, ora, fala o que você sente para Deus. Fala pessoalmente a Deus o que você sente. Se você tiver dificuldade no início, repita a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. E depois você tenta falar para Deus o que você sente. Se você está com medo, se você está desesperançoso, eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua voz, porque Ele é um Deus amoroso e um Deus salvador. Tá bom? A salvação é de graça. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Jesus tem prazer, alegria. Ele fica feliz quando alguém o aceita como Senhor e Salvador. Graça, irmão, é favor imerecido. Eu tenho meu netinho, Teodoro, ele sempre vem aqui na minha casa. E tem uma gavetinha aqui que eu guardo um chocolate, né? Um alpino, às vezes um laca. E ele termina de almoçar. Vovô Ju, posso pegar um chocolate? Pode. Ele já sabe até onde está. Ele vai lá e pega e sai feliz comendo chocolate. Ele não sabe quanto custou, não interessa. Nem eu vou falar para ele quanto custou. Assim é com a graça, irmão. Nós não temos ideia do preço que Jesus pagou. Nós sabemos que Ele deu a vida na cruz para nos salvar. E a graça é desse jeito. É você pegar e se deliciar com ela. É você crer que Jesus, no momento do arrebatamento, também você vai com a gente. E para os meus irmãos e irmãs em Cristo, eu desejo a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Espero que esse vídeo tenha esclarecido. E se por acaso surgirem outras perguntas e Deus me permitir, eu estarei aqui para ajudar os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, shalom, e não se esqueçam de orar por Israel. Amém? Deus os abençoe. Um beijo para todos.